E aí, pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você vai estar nos assistindo, mas nós estamos aqui para mais um episódio do Sem Tabu. Essa semana muito interessante, né? Nós estamos aí vendo algumas situações legais acontecendo e a gente vê o seguinte. Acho que a pergunta que fica é o seguinte: nós estamos avançando ou estamos retrocedendo, segundo aquilo que a Bíblia nos diz, né? Toda essa modernização, esses questionamentos aí. Essa semana aconteceu algo legal, não sei se vocês perceberam, né? Um dos ministros lá do Supremo Tribunal Federal tinha... O Alexandre Moraes, né? Ele tinha processado lá aquele deputado, outros caras, usando a Lei de Segurança Nacional. E aí, então, esses dias, o Bolsonaro pediu, então, para rever um outro coisa. Aí ele falou, aí o outro lá, o Barroso, falou: não pode, porque essa lei aí, ela tá ultrapassada, ela é de 1963. Então, numa semana antes, valeu para prender um monte de gente. E depois, na outra semana, não valia mais. Então, nós vamos falar sobre esses assuntos aí. O que é certo no momento e deixa de ser, o que é legal e se torna ilegal, o que é correto e se torna incorreto, né? Eu acho que você, é óbvio, né? Você vê TV e a TV noticiou, interessantíssimo o caso em que o juiz é condenado e o réu é absolvido, segundo a manobra política. Será que a Bíblia tem algo a dizer sobre isso? Fica conosco, nós vamos falar sobre esse assunto, esse e um monte, e vamos falar sem tabu. Bom dia, pessoal, meu nome é Roberto, sou um filho amado de Deus. Oi, gente. Meu nome é Melissa, eu sou uma filha amada de Deus. E é isso, vamos lá. Então, pastor, como você já bem explicou, a gente vai falar sobre essa mudança que a gente tem hoje no mundo, essa mudança rápida, essa volatilidade, no sentido de tudo que a gente conhece como normal, na outra semana já é ultrapassado, já é antiquado. E eu queria saber por que acontece isso em todos os âmbitos, na política, na vida sexual. Um exemplo mesmo, eu não sou homofóbico, tá? Mas eu vou citar o homossexualismo como exemplo. Hoje é antiquado se você não fica com alguém do mesmo sexo que você. Em muitas culturas é assim. Se você namora só uma pessoa, você é antiquado hoje. Ah, não, eu tô... Tem que namorar em três. Ou até mesmo você tem que namorar uma e mandar embora. Se você não faz isso, você é antiquado, você é ultrapassado. Então, em todos esses âmbitos, o que você acha disso? O que se dá isso? Não sei. Cara, eu acho que essa pergunta, o que você acha disso, ela é ela expande para um monte de coisa, né? O que eu acho disso, de repente, pode ser se eu acho certo ou errado. O que eu acho disso pode ser o que leva a isso, né? O que desenrola tudo isso. Bom, na verdade a gente vê essa situação, né? E a gente vê isso principalmente no que é chamado aí da nossa cultura pós-moderna, o pós-modernismo, né? Ele enfatiza muito isso e a gente acha que isso é evolução. Interessante é que quando a gente volta na história, principalmente na história bíblica, nós vamos ver, pelo menos em vários momentos, algo parecido. Mas se a gente voltar a uns 3.000 anos aproximadamente, nós vamos voltar lá no período dos juízes, né? Que é quando Moisés ele morreu, passou a tutela para o Josué.
Aí ele orientou o Josué, que o Josué devia lutar, conduzir o povo, né? Devia transmitir aquele conhecimento para o povo, aquele conhecimento que Deus deu. E quando o povo chegasse lá na terra prometida, eles deveriam continuar a transmitindo esse conhecimento. Interessante, por que ele fala isso? Primeiro, porque o homem é o único ser vivo que transfere conhecimento de uma geração para outra, por meio do conhecimento mesmo, né? Por meio do ensino. Então, ele ensina, ele fala, ele mostra, ele dá exemplo. Então, você não vê um cachorro andando com o cachorrinho e ensinando o cachorro a ser cachorro. O cachorro já nasce, o instinto dele já é cachorro. O ser humano não. O ser humano, o pai ensina a andar, ensina a comer, ensina a hora de dormir, ensina tudo isso. Então, Deus, ali o Moisés, né, ensina isso, Deus fala para Moisés, Moisés fala para Josué. E interessante que a Bíblia termina e o Josué, ele fala, o povo está ali rebelde, o Josué está velho, e o Josué, ele chega, no final ele fala assim, vocês vão escolher o que vocês querem. Ou vocês vão seguir Deus, ou você segue o que Deus tem determinado, ou vocês vão andar do jeito que vocês querem. Tá bom? Ele falou assim, eu tomo a seguinte decisão, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora vocês decidem hoje o que vocês querem. E aí, na sequência, o que a gente vê? Começa o livro de Juízes. E o livro de Juízes, ele tem um coral naquele livro. Então, é como se toda hora no livro de Juízes aparecesse um refrão. E o refrão é assim, não havia rei em Israel. Cada um fazia conforme melhor lhe parecia. Ou seja, o caos que nós vemos hoje já estava instalado lá naquele período há 3.600, quase 4.000 anos atrás. Quando o Paulo chega aos Romanos, Paulo fala a mesma coisa ali, no primeiro capítulo de Romanos, Paulo fala assim, olha, vocês querem viver do jeito que vocês querem trocar a glória de Deus, ao invés de honrar a Deus, glorificar a Deus, vocês querem viver do jeito de vocês, então vivam do jeito de vocês, porque Deus os entregou para viver de maneira esquizofrênica. Só que antes disso, 700 anos antes de Cristo, tem o profeta Isaías. Eu quero ler aqui algo que o Isaías escreve logo no comecinho ali do livro de Isaías. Nessa época, não era uma época que não tinha rei, né? Porque o rei aqui vai morrer no próximo capítulo aqui do que Isaías está escrevendo, que é no capítulo 6, mas no capítulo 5 Isaías escreve assim, eu selecionei parte dos versículos, tá? Ele diz assim, o Isaías, versículo 8, que aflição espera vocês que compram casas e mais casas, campos e mais campos, até não haver lugar para outros, e vocês se tornarem os únicos donos da terra. Cara, aqui ele está falando dos latifundiários, dos caras que querem comprar tudo e não está nem aí para ninguém. Ou seja, o que nós vemos hoje? A injustiça social. E a gente fala, nossa, injustiça social, isso é coisa... Não, o Isaías está falando aqui 700 anos antes de Cristo, ele falou assim, ai de vocês que são latifundiários, que compram e não estão nem aí. Ou seja, uns poucos têm muito e os outros muitos ficam sem nada, não tem nem acesso a essa questão. Verso 11, ele fala, que aflição espera aqueles que se levantam cedo, logo pela manhã, para começar a beber, e passam a noite tomando vinho, até ficar embriagados. Cara, ontem eu fui ao banco, e estava na fila lá, né? Na verdade, eu não fui ao banco, eu fui à fila para pegar a senha para a colega de trabalho, e fazer o que ela tinha que fazer. E cheguei lá, era 8 horas, era 11h30, eu estava na fila. E durante aquele período que eu estava na fila,
o que eu vi? Gente fumando, bebendo, falando alto, contando as suas promiscuidades sexuais, como se tudo fosse normal, como se o anormal, né? Então ali eu estava normal, por quê? Porque uma atrás de mim acendia o cigarro, aí eu saía da fila e ia do outro lado, aí eu voltava, quando eu apagava, eu voltava, aí o outro acendia o cigarro, eu saía, e tentando me conectar em outras coisas, e eu não conseguia. Então o fora da casinha ali era eu. E a Bíblia e aí um outro cara, olha que interessante, o cara estava na fila, aí ele saiu da fila, porque naquele momento, isso não era 11 horas, era antes das 11, antes do almoço, ele saiu da fila porque ele foi à lanchonete comprar cigarro e cerveja, e aí então ele optou que o cigarro e a cerveja dele valeria muito mais do que ele ficar na fila. Aí ele deu a senha para outra pessoa e saiu da fila. Do tipo, esse imediatismo. Então a Bíblia fala assim, ai, que aflição espera esse tipo de gente. E a gente olha e fala assim, cara, o que vai acontecer? Depois a gente vai voltar nesse texto aqui, mas eu quero dizer uma outra coisa aqui que o Isaías também dizia. No verso 20, ele fala assim, que aflição esperam aqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal, chamam a escuridão de luz e a luz de escuridão, chamam o amargo de doce e o doce de amargo. Que aflição espera os que são sábios aos seus próprios olhos e pensam que têm entendimento. Cara, o texto continua. Agora você fala assim, esse texto é um texto escrito 700 anos antes de Jesus, falando de uma sociedade, de uma população. Então, quando você me pergunta, Roberto, pastor, o que você acha disso? Então, lembra que eu falei, para responder isso, tem é um monte de coisa para responder, mas se você me dissesse assim, resuma numa palavra só o que acontece: pecado. Natureza pecaminosa é que gera toda essa questão aqui. No ambiente escolar tem muito disso, né? Uma pressão dos colegas de sala. Quando eu estava no 7º ano, acho que era 7º ano, tinha muitas meninas na escola que faziam as coisas erradas lá e ficavam pressionando as crianças mais novas das outras séries a fazer também. E aí ela falava, como assim você não fez nada ainda? Você tem que fazer isso e aquilo. E ficavam enchendo a cabeça das mais novas de merda. Uhum. Aí foi passando, aí no último ano naquela escola, uma dessas meninas ficou grávida. Aí todo mundo parou e pensou, né? Foi influência das outras mais velhas pressionando ela a fazer algo que provavelmente ela não queria fazer. E ela fez porque ela era anormal ali, se ela não tinha feito nada. Seguindo essa linha ainda, eu passei exatamente por isso. Eu na 7ª série, 8ª série, alguma coisa assim, eu estava sentado com um garoto. Eu sabia, ele fumava maconha, eu já sabia. Estava sentado com ele. Aí ele terminou de fazer a maconha e ele ofereceu pra mim. Aí eu falei, não uso isso. Aí ele falou, como assim que você não usa isso, cara? Hoje todo mundo usa, é normal, não sei o que tem. Meu. Aí eu falei, não uso. Ele falou, pode ser bichinho, velho. Eu falei, não sou bichinho, eu não uso. Aí eu peguei isso aí. Aí, tipo, você é um cara anormal, você é um alienado se você não faz o que todo mundo tá fazendo hoje. Uhum. As pessoas ferem o seu ego, né? Tipo, chamam ele de bichinha. Tipo, vai que ele quer mostrar que ele não é e vai lá e fuma. Então vamos lá. Pessoal, a gente olha isso, parece que tudo isso é novo, né? Parece que é só os caras lá as meninas da sua escola, parece que é só o maconheiro da sua, né? Parece que é só isso.
Então vamos lá. Aí a gente pensa assim, cara, o mundo está evoluído. Então vamos voltar a 2000 anos atrás? Ó, só 2, tá bom? 2000 anos atrás, Jesus, ele desce do céu, nasce, né? Aí, aos 30 anos, ele está com 30 anos de idade. Pensa que nós estamos falando aí, vocês estão falando de adolescentes, né? Adolescentes sofrendo pressão. Mas nós estamos falando de Jesus, com 30 anos, homem feito, tá, né? Aí Jesus, ele vai lá no Jordão, é batizado pelo João, né? O Joãozinho, era o primo dele. E aí, o Joãozinho batiza ele, aí acontece aquele espetáculo, né? O que acontece? O céu se abre, o Espírito Santo desce em forma de pomba. Nunca aconteceu isso em batismo nenhum. Jesus foi o único. E se não bastasse o céu se abrir, e eu fico imaginando o que é o céu se abrir, não sei, eu não tenho ideia do que é isso, mas deve ser muito louco, né? O céu se abrir, não sei o que é isso, não consigo descrever o que é isso, mas a Bíblia diz, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu em forma corpórea de pomba, pousou sobre Jesus, e aí uma voz do céu falou assim, ó, este aí é o cara, este é meu filho amado. Aí o texto fala assim, ó, que imediatamente após isso, o mesmo Espírito Santo que desceu sobre Jesus, conduziu Jesus, é como se o Espírito Santo tivesse pegado Jesus pela mão e levou ele lá no deserto e falou assim, agora você fica aqui, que vai vir um adolescente do quinto dos infernos tentar você, né? E aquele adolescente encapetado era o capeta. E aí ele largou lá, e Jesus ficou lá, né? Na escola chamada deserto. E aí então, vem aquele adolescente e fala assim, você não é filho de Deus? Você não é filho, se você é mesmo filho de Deus, não é todo o papo que acontece na escola? Mas você não é? Você não tem coragem, você não sei o quê, né? E ali, nas tentações de Jesus, tudo foi assim, ó, se você é quem você diz ser, faz tal coisa para provar para nós. Então, você não é homem? Prova que você é homem, fuma maconha. Não, quem fuma maconha é maconheiro, não é homem. Certo? Mas se você é mulher mesmo, se você é mulher, transa com 3, 4. Não, quem transa com 3, 4 é cachorro, galinha, vaca, sei lá, né? Mas não mulher. Mulher transa com... Deixa eu retificar isso aqui. Mulher, ela não transa com mulher... ela se envolve espiritualmente por meio da união, do ato sexual com o seu marido. Acho que fica mais legal assim, né? Fica mais legal, tá bom? Uma mulher faz isso. Então, quem transa por aí com 3, 4, 5, 6, um monte, tudo de uma vez, isso não quer dizer que você é mulher. Isso não quer dizer que você seja homem, isso quer dizer que você é um bicho. É bicho que transa com um monte ao esmo, tá bom? Então, a gente fala assim, cara, então, vamos lá, a nossa sociedade avançou, mudou a cultura. Mudou no quê? No quê? A meu ver, não mudou absolutamente nada, ao contrário. Vamos dizer que num dado momento, né, veio os caras aí dizendo do iluminismo, que o iluminismo revelaria aí a grande revelação, nós subiríamos, mas na verdade a gente voltamos a estaca zero. Voltamos a estaca zero, né? Vivendo igual bicho, fazendo coisa que na verdade nem os bichos fazem. Né? Nem os bichos fazem o que o bicho homem está fazendo ultimamente. Nessa linha de raciocínio, eu vi um vídeo semana passada no Facebook do cavalo marinho. Eles duram cerca de 5 anos e esses 5 anos eles ficam com
o mesmo parceiro. Então, eles não largam. Aí você vê os seres humanos hoje, que era pra ser tipo um animal desse, fica com qualquer um, sai com qualquer um. Aí o animalzinho, um animal mesmo, fica com o mesmo parceiro o resto da vida. É interessante. Eu não sei como chama aquele bicho maritaca, aquele bicho verde lá que rói os fios, né? Eu não sei, mas dizem, né, que eles andam, você vê que eles voam sempre em dois, né? Eu não sou especialista em animal, então não sei qual que é o macho e a fêmea, mas diz que um é macho e outro é fêmea. E dizem que quando um daqueles bichos morre, o outro morre também, porque ele não consegue viver sozinho, né? É interessante que o bicho homem, ele vive com um monte, e quando uma não lhe é interessante, ou um não é interessante, ele mata para ficar livre para ter outra. É complicado, né? Então, um morre porque o outro morre, e o outro mata porque quer outros. Então, pega outro e depois mata. Oi? O primeiro pega outro e depois mata. Isso, ou pega e mata depois, né? Por quando o compromisso fica complicado. Então, dentro dessa questão, a gente fica olhando a palavra de Deus, o que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre essa questão. Pastor, mas espera aí, você falou que a cultura não mudou, mas vamos voltar ao século passado. Anos 70, 80, 90, tinha essas coisas, tinha maconha, tinha homossexualismo, tinha prostituição, tinha tudo. Mas a gente pode observar que no século passado, você não via pessoa fumando maconha no meio da rua. Sobretudo crianças de 12 anos fumando maconha no meio da rua. Porque hoje é normal, você anda na esquina, eu vejo, lá, você conhece meu bairro é terrível. Eu ando lá, eu olho crianças de 12 anos, até menos às vezes, com maconha, correndo, brincando de aviãozinho, com os donos da biqueira. Antigamente, uma mulher que exercia atividade erótica remunerada. A puta. Não, é pra não tomar... É mais bonito. Tá ela... Em troca de ela andava mais... Era difícil você distinguir o que era uma puta e o que era uma menor, porque ela andava bem vestida. Hoje não. Hoje qualquer pessoa, as meninas no caso, anda com metade da barriga pra fora, metade do peito, metade da bunda. Só cobra essencial. Você não consegue entender o que é. Não, eu tava indo no Covabra, a gente foi no Covabra. Eu vi uma puta, vi uma mulher, uma puta não, vou retificar de novo. Uma mulher que exerce atividade erótica remunerada. Não, ela bem vestida, claramente, era bem vestida, de carrão. Aí você olhava pro lado, as meninas normal, ouvindo funk, de shortinho, mostrando a bunda, rebolando na frente de 5, 6 caras. E eu creio que antigamente tinha, não sei, eu acho que da forma que tem hoje, eu acho que não tinha. Então vamos lá. A gente não pode falar da nossa sociedade sem falar de história. Hoje de manhã eu estava assistindo um vídeo e eu quero aconselhar você a assistir do Brasil, como que é o nome lá? Paralelo. Brasil Paralelo. E lá no vídeo do Brasil Paralelo, ele está falando sobre música, né? Musicalidade. E eu achei muito interessante aquilo lá, pelo seguinte, no episódio que eu assisti hoje, né? Que falando sobre a questão da consonância. E é tão interessante, dizendo que a cultura, ela é formatada, vamos dizer assim, pela música, né? E aí a gente vê o seguinte, quando a gente fala dessa formatação, então a gente tinha ali pessoas que queriam produzir algo para fazer aquilo que realmente a Bíblia diz que nós fomos criados para ter, relacionamento com Deus. Nós fomos criados para o louvor e a glória de Deus. E nós só encontramos objetividade, objetividade e satisfação plena, plenitude, vamos dizer assim, quando nós estamos então em sintonia com
com esse buscar a Deus, servir a Deus, né? Adorar a Deus. Então a pessoa está dizendo ali que os caras se pensavam no arranjo, na harmonia, na composição, de tal maneira que levasse a minha alma a se conectar com Deus, né? Eu não lembro se é Platão ou Santo Agostinho, mas no vídeo a pessoa fala disso, que num dado momento eles queriam eliminar um certo tipo de ritmo. Nós estamos falando lá, cara, história muito antiga. Por quê? Porque aqueles ritmos levavam as pessoas, principalmente o jovem, a se degradar, a desonrar o seu corpo entre si. Tá bom. Aí então a gente vem nessa evolução, tá? Ou nessa revolução. Aí nós chegamos em 1960, mais ou menos, que tem a revolução sexual. Então começou aí a questão do feminismo e tá, né? E aí, como a advogada me corrigiu, é o femismo, né? Então começou essa coisa, a mulher, essa liberação, e aí então aquela que nós estamos começando a falar aqui, né? Aqueles conceitos mudaram. Agora, aborto não é mais crime, afinal de contas é um direito da mulher de fazer com o próprio corpo dela o que ela quer ser. Então não importa que o feto é uma vida, não importa, o importante é a satisfação do prazer dela. E aí essa coisa vai crescendo, e aí então a música vai mudando, e a gente chega hoje, né, ao pancadão, que não tem nada a ver com a minha alma. Eu escuto um pancadão, a única coisa que eu quero, vamos ser sinceros, o que eu faço? Eu não escuto pancadão, mas vamos dizer que se eu escutasse pancadão, isso me levaria a quê? A primeira coisa, rebolar. Se eu sou homem, eu faço assim, e se eu sou mulher, eu faço assim, e se eu sou, né, afoito a ambos os sexos, então eu vou para frente e para trás, sei lá, o que eu faço, né? Mas ao mesmo tempo que eu faço isso, eu quero dar tiro, eu quero dar soco, eu quero matar. Ou seja, isso starta meu instinto mais selvagem, mais animal, mais primitivo. Queridos, quando eu olho para essa situação, e aí eu vejo assim, o que tem motivado as pessoas? As pessoas não querem pensar, não querem ler, não querem escutar uma boa música, querem escutar somente esse tipo de coisa que vai levar as pessoas a esse tipo de degradação moral, essa infantilização. Então o cara fala assim, eu vou assistir um show do artista tal. Cara, o que aquele artista vai fazer? Vai rebolar, vai fazer sinal de sexo, vai falar que vai matar, vai não sei o quê. E aí eu chamo isso de show, né? Então eu chamo isso de espetáculo. Então essa questão, Roberto, de o que eu disse assim, a cultura, ela mudou sim, ela muda. O que não mudou é o ser humano. A necessidade básica do ser humano não mudou, né? E o ser humano, sem Deus, ele vai para o seu estado natural, que é o seu estado de pecaminosidade, que é o estado de fugir de Deus. Então, qual é a situação disso tudo? É o seguinte, quando nós vamos para Jesus, e Jesus é a verdade, Jesus fala assim, olha, se você conhecer a verdade vai te libertar. Então, a verdade vai nos libertar do sexo com todo mundo, vai nos libertar da pressão de, faz tal coisa para provar que você é homem, para provar que você é mulher, para provar que você tem coragem. Jesus nos liberta disso, né? Jesus nos harmoniza corpo, alma e espírito, e aí eu posso chegar diante de Deus. Então eu não preciso de um pancadão só para eu matar e transar. Eu não preciso disso.
Jesus me livra da prisão de eu ter que transar com um monte de mulher para provar que eu sou homem, para provar minha libido. Jesus fala, não, eu vou me comprometer com a minha esposa, né? A minha esposa vai se comprometer comigo, e eu vou ensinar meu filho a se comprometer com a esposa dele, e assim sucessivamente, vou passar esse conceito. Então, agora, quando eu fujo de Deus, o que resta? Resta dor. E aí, olha as estatísticas. Depois dessa liberação sexual, depois disso tudo, vamos dizer assim, olha, o sexo restrito ao casamento, ele, nos torna pessoas inibidas. Vamos acabar com esse negócio, vamos fazer sexo em todo lugar agora. No que as pessoas evoluíram? O que aconteceu? Aumentou o número de divórcio, aumentou o número de suicídio, aumentou feminicídio, homicídio, tem homicídio? Deve ter, né? Aumentou o número de crianças que morrem. E as crianças que têm sofrido com isso? Porque as crianças nascem com doença sexualmente transmissível, ou vítimas, né, da doença sexualmente transmissível, nasce sem pai, sem mãe, nasce desprovida de afeto, de carinho. Ou seja, onde está a evolução dessas coisas? Ainda tem os casos, né, dos homens que matam as mulheres dentro de casa, na frente das crianças, e logo após se matam. As crianças ali com seus 8, 7 anos vendo aquilo, né? Imagina como ela não vai crescer perturbada. Como não vai crescer perturbada. E outra, e vai ensinar o quê? Vai ensinar a mesma coisa. Né? Vai ensinar a mesma coisa. Quer dizer, qual o tipo de relacionamento que essa criança vai ter? Né? Em quem que essa pessoa vai confiar? Porque as primeiras pessoas de confiança dentro de casa, ela ouviu aquilo. Imagina uma criança, a primeira coisa que a criança escuta, é o coração da mãe. Certo? É a batida do coração da mãe. É a primeira coisa que ela harmoniza ali a música. Né? E aí depois a música que a mãe escuta. A coisa que a mãe fala. Agora imagina a criança na barriga da mãe escutando primeiro essa praga, esse acidente, De aborto. Aborto não concebido e não sei o quê. Aí depois a mãe leva essa criança pro pancadão para ficar escutando suave, né? E todos os adjetivos que rolam ali. Então você pensa assim, cara, será mesmo que Deus está errado quando ele disse, ai dessas pessoas? Será mesmo que a Bíblia está errada quando a Bíblia diz que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração? Aí tem alguns pastores aí que falam de maldição hereditária, mas isso não é maldição hereditária, isso é pecado. Não, é engraçado, né? Antes de passar a palavra pro Jorge, que ele pediu, ontem eu fui no depósito de bebidas comprar um refrigerante, aí tinha uma criança ali na fila junto comigo de 6, 7 anos, eu joguei mais ou menos. Aí passa uma música, um cara numa saveira, aquela saveira rebaixada, sai ralando o assoalho no chão, na lombada. A letra da música, bem na hora que ele passou a menina ali, a letra da música, raspadinha. É que eu não quero falar a palavra, porque a palavra é a mais vulgar possível que descreve a parte genitália da mulher. Raspadinha. Aí eu falei, mano, o que a menina pensa quando ela tá ouvindo uma coisa dessa? Uma criança de 7 anos ouvindo um negócio desse. 7 anos. Né? Então, essa indecência, né? E a pessoa que ouve isso, ela se acha tão no direito que ela não respeita ninguém. Não respeita a própria família dele, não respeita a mãe dele, não respeita as irmãs dele, não respeita a esposa se ele tiver, não respeita a namorada e não respeita o filho, esposa
do resto do mundo. Na rua da minha casa tem um moço que ele escuta umas músicas horrorosas no som dele, ele coloca o som dele na garagem, assim, ó. Dá bem de frente com o meu portão e fica aquela música horrorosa tocando, treme a casa inteira. Ele tem uma filha de 9 anos e é casado. Pode falar, Jorge. Não, porque eu ia falar uma coisa, mas fugiu e o que ele fugiu era fora desse assunto. Eu achei que tava junto, mas fugiu um pouco. Ah, não, beleza. Beleza. E aí? Eu vi um meme. Meme é pra ser engraçado, né? Mas esse não é engraçado. O meme era o Patrick, do Bob Esponja, investigando. Ele tava com aquele negocinho lá de químico, sabe? Investigando. Embaixo estava escrito brasileiro votando no BBB. Verdade. E aí ele batendo o martelo na cabeça. Brasileiro votando em político. E fazendo realmente analogia, isso. Fazendo analogia que brasileiro, quando vai votar no BBB, ou na Fazenda mesmo, eles investigam bem cada participante, tudo certinho, na hora de votar em política. Ah, não, ele roubou, mas fez. Aí eles vão lá e votam qualquer porcaria. O que fez por mim, né? Fez por mim. Ó, eu voto em fulano porque na época ele era, eu não tinha e tive, eu não trabalhava, eu, né? Não importa a coletividade, não importa todo mundo. Então, então, assim, ó, é o que nós estamos falando. Tudo isso remete o quê? A nossa natureza pecaminosa. A minha natureza pecaminosa me faz eu olhar só para mim, eu não estou nem aí com o outro, nem para o outro. Cara, os outros são os outros e só, como dizia a canção. Eu não estou nem aí para isso. Acabou? Acho que... só para encerrar, eu lembrei agora. Aquele vídeo do Clóvis de Barros Filhos que eu te mandei, dele dando aula. Ele fala lá que a função, que hoje o professor, para ele dar uma aula boa, ele tem que deixar o playboy feliz. Ele não pode entristecer o playboy, ele não pode mandar o playboy ler, ele não pode passar a lição pro playboy. Lê, velho! Lê livro de papel. Lê livro de papel! O que os caras tá pensando? Então hoje é assim, hoje você não pode entristecer as pessoas. As pessoas são muito vitimistas. Exatamente, agora, né? Hoje a gente tem esse vitimismo. Você não pode falar nada que a pessoa vai ficar magoada. Você não pode ter uma cabeça mais conservadora que você é genocida, você é homofóbico, você é machista, você é sei lá, legal. Você é tudo, velho. Você é legalista. Aí eu tava pensando aqui, nessa questão, acho que nesse mundo doido que a gente tá vivendo, eu, enquanto adolescente, acho que eu prefiro muito mais ser antiquado, hoje na sociedade, ser alienado, porque hoje a gente é alienado, a gente é fora da caixinha, porque a gente não está seguindo esse padrão maluco que a sociedade está impondo em todo mundo, e inclusive está questionando essas coisas. Então eu prefiro ser taxado de homofóbico, ser taxado de machista, você tá taxado de genocida, de fascista, do que ter essa mente promíscua que as pessoas têm hoje, que a sociedade impõe hoje. Olha só, essa semana eu tive uma conversa com 2 pessoas e eu falei para essas pessoas o seguinte, falei, cara, que bom que foi uma conversa assim que eu disse coroou meu ministério, porque foi uma conversa fora da igreja, era uma conversa, vamos dizer, profissional, e naquela conversa eu disse para as pessoas o seguinte, olha, tudo isso que nós estamos falando não tem como desconectar isso de espiritualidade, e não tem como, então não tem como a gente falar desse assunto aqui desconectado de espiritualidade. Então, por conta da explicação aí que eu falei da evolução, é que hoje você pode ver o menino de 12 anos traficando, andando para lá e para cá e fazendo isso. Agora,
esse menino, ele é fruto de um pai que num dado momento rompeu com tudo, não quis, né? Não quis buscar Deus, não quis conhecer Deus, não quis se submeter a uma autoridade. Ele quis viver do jeito que ele queria, achando que era o melhor, né? Então aí ele, nesse viver do jeito que eu quero, achando que é o melhor, eu gero filhos e não sei criar esses filhos, né? Então, dentro daqueles ais que a palavra de Deus coloca, no verso 12, há um outro ai, que ele fala assim, olha, nas suas festas sempre há vinho, belas músicas, tamborim, flauta, mas nunca pensam no Senhor e nunca se dão conta do que Ele faz. Ou seja, as pessoas, lembra que eu disse, né? Nós somos feituras de Deus para a honra e glória do louvor de Deus. Quando eu vivo uma vida que nunca me dou conta de quem é Deus e do que Deus faz, então só pode resultar em ai, em aflição, né? Ele fala assim, olha, por conta disso, por conta desse eu nunca pensar em Deus e nunca me dar conta daquilo que Deus faz, olha o verso 15 que ele vai dizer, a humanidade, não é um ou outro, não é quem faz, lembra que eu falei, o pai faz, a mãe faz, e aí o filho que está nascendo, Deus visita o pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Olha o que ele está dizendo, a humanidade será abatida, o povo será rebaixado. É por isso que você vai na fila do Covabra e vê uma pessoa que favorece outras sexualmente em troca de remuneração, praticamente passa despercebida, né? Enquanto que pessoas, vamos dizer assim, que só está indo e vindo, usando sua liberdade de transitar, são reconhecidas, não identificadas, mas são reconhecidas como sendo pessoas de baixo nível, baixo calão, baixa idoneidade, sei lá, né? Por quê? Mas olha o que o texto diz, a humanidade será abatida e o povo será rebaixado. Cara, isso aqui é muito grave. E ele fala, até os arrogantes baixarão o olhar em humilhação. Mas se não bastasse isso, um texto aqui que é bem interessante, fala assim, no verso 18, que aflição espera os que arrastam a sua perversidade com cordas feitas de mentira. Que aflição esperam os que arrastam atrás de si o pecado, igual a quem está puxando uma carroça. Que aflição, verso 22, que aflição espera os que são heróis em tomar vinho e se gabam de quanta bebida conseguem ingerir. Qual é uma das pressões? Mas você não bebe? Né? A questão que surgiu domingo. Pastor, pode ou não pode? É outro programa, né? Pode ou não pode beber? Pode ou não pode encher a cara? Mas pode. Quer beber, bebe. Mas que aflição espera os que são heróis em tomar vinho e que se gabam de quanta bebida conseguem ingerir. A conclusão disso é terrível, porque diz assim, é por conta de todas essas coisas que foram ditas anteriores, que a ira do Senhor se acende contra o seu povo. É por isso que Deus levantou a sua mão para esmagá-los. Os montes estremecem e os cadáveres do povo estão espalhados pelas ruas como se fosse lixo. Essa semana, São Paulo, uma mulher de 36 anos, com
com tudo, sai de casa para ir para um pancadão no meio da rua. E aí a mulher que mora na casa, quando chegou em casa, surpreendida, porque no portão da casa dela, um monte de lixo que ficou da festa, e no meio do monte de lixo, a moça morta, com um tiro. A pessoa aproveitou aquela bagunça, matou a moça na frente de todo mundo, ninguém viu, ninguém sabe quem é. E a mulher achou, olha o que a Bíblia está dizendo, olha o profeta diz 700 anos antes, os cadáveres do povo estão espalhados na rua como se fosse lixo. E mesmo assim, mesmo com tudo isso que está acontecendo, doença sexualmente transmissível, divórcio, separação, depressão, suicídio, essa pandemia e tudo isso, diz assim, mesmo assim a ira do Senhor não se satisfará, a sua mão ainda está levantada para castigar. Queridos, todos nós, só tem um jeito da gente se livrar dessa situação, é nós reconhecermos a nossa natureza pecaminosa, nos voltarmos para Deus, aceitarmos o sacrifício de Jesus, confessarmos os nossos pecados. Só assim é que nós seremos livres, e livres de verdade. Eu acho que é isso. Então é isso. Espero que você goste, espero que você comente, espero que você mande o seu like, dê o seu joia, compartilhe esse vídeo e engaja lá com a gente, tá bom? Isso vai nos ajudar a promover o canal e também levar a palavra de Deus ao maior número possível de pessoas. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Tchau.